E agora vamos tratar sobre um assunto que começamos a referir na semana passada, quando conversamos com a psicóloga e psicanalista Magda Mello, e que agora vamos dar prosseguimento. Psicóloga e psicanalista Magda Mello, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Prazer em recebê-la no Manhã RDC. Muito bom dia. É uma satisfação estar aqui novamente. E antes... Estou à disposição. Pois não. Eu vou pedir à técnica um pouquinho mais de retorno no estúdio. Antecipadamente eu vou lhe cumprimentar porque sexta-feira dia 27, sexta-feira é o dia do psicólogo. Então, antecipadamente, os cumprimentos. Muito obrigada. Ok. Obrigada em nome dos colegas e da Sociedade de Psicologia, enfim. Nós íamos começar a conversar na semana passada e prometemos que nós abordaríamos hoje a questão da violência. As crianças hoje, em relação às gerações anteriores, elas são mais violentas, menos violentas no comportamento, ou estão sempre no mesmo parâmetro e os olhos, o ângulo é que muda? Pois é. Historicamente, eu não tenho dados se é mais ou é menos violência, né? O que você chama de violência seria as crianças agressivas, não é? Na escola. Ou a criança agressiva naturalmente, né? Então, nós temos que diferenciar bem o que é um comportamento normal e o que é um comportamento que não é normal na agressividade das crianças. Né? Então, o que é normal? A criança, quando vai se desenvolvendo, ela, num certo momento, ela começa a dizer nãos, né? Bom, toda a agressividade ela vem quando a criança ouve nãos, né? Quando está contrariada. Então, tem fases na vida da criança que, para ela se constituir um sujeito, ela vai precisar contestar, dizer nãos e tal, né? Tem a fase da birra, que não é a mesma coisa que uma criança agressiva, né? Criança birrenta, ela quer impor a sua vontade e ela não tem maturidade ainda para saber discernir o que é que um adulto está pedindo. Então, ela se atira, ela chora, e aos poucos isso naturalmente vai passando, porque ela está num momento de vida em que ela contesta. Mas a agressividade, quando a criança realmente ela bate nos coleguinhas, ela morde, ela agride os pais, ela entra nesse contexto de agressões, né, de muita intensidade, uma intensidade que extrapola uma frustração e passa a causar, vamos dizer assim, um mal-estar no ambiente, né? O que é uma criança doente? Aquela criança que não brinca e que causa um mal-estar no ambiente, né? Então, nós temos que pensar que essa agressividade não veio por acaso. Essa agressividade, provavelmente, ela vivencie a agressividade. Ou os pais brigam na frente dela, ou ela pode estar sofrendo, né, violência e agressividade, violência mesmo, né? Ou castigos punitivos físicos ou psicológicos sérios. Então, para os professores na escola que dominam isso, é fácil identificar, tá? Então, a criança, ela precisa de acolhimento, ela precisa ser escutada, e nós temos que entender de onde vem isso, por que vem isso, que fatores estão ocasionando a violência dela. Porque, naturalmente, uma criança não é um terrorzinho, né? Como diz aí na legenda. Naturalmente, uma criança, ela vai se relacionar, ela vai brincar, né?
Então, quando isso não acontece, algo muito sério na sua vida tem desencadeado esse tipo de comportamento. Psicanalista Magda Mello, eu vou lhe relatar um episódio que vi num supermercado. Vinha um pai e uma criança ao lado, e a criança conseguiu subir no carrinho, e ela considerou, uma criança pequena, considerou aquilo para ela um grande feito. E ela queria chamar a atenção do pai para essa concretização de certamente um desejo que tinha, né? Poder subir no carrinho, que antes não conseguia. E chamava o pai, e apelava o pai, e o pai estava grudado no celular e não deu a mínima atenção. Os pais hoje estão mais relacionados com os filhos, mais preparados ou menos em relação às gerações anteriores? Porque eu sempre ouvi falar, os pais de hoje são mais adequados à necessidade do diálogo, da orientação. Os pais de gerações anteriores eram um pouco afastados, não participavam tanto da vida dos filhos. Que avaliação a senhora faz? O que eu penso é que os pais precisam cumprir os seus papéis. Então, o antigamente parece que ficava mais definido o papel do pai, o papel da mãe, e hoje nós temos a definição como a função materna, a função paterna. Até porque tem famílias diferentes, assim, compostas, né? Então, quem cumpre a função paterna e quem cumpre a função materna precisam olhar para a criança o tempo todo. Então, um filho não pode o pai não pode se desligar do filho. Ao ligar-se numa tela exclusivamente, né? Ou em outras coisas, mas hoje é tela, né? O pai está se desligando do filho. Então, esse desligamento dos filhos vai necessariamente ocasionar alguma situação em que a criança vai gritar para que olhem para ela. E a criança precisa o tempo todo da supervisão dos pais. Então, por mais que os computadores, as telas nos tragam benefícios, elas jamais substituirão a supervisão dos pais e dos adultos em relação às crianças. Então, um pai que está desligado do filho, mais esse filho vai gritar para que seja visto, porque o olhar do adulto é extremamente importante. Então, o pai colou o olho na tela, né? Pegando esse exemplo, é óbvio que a criança irá reagir. Então, o que ela estava pedindo? Ela estava pedindo, olha para mim, conversa comigo, né? Eu gostei de vir no carrinho, enfim. Então, o que acontece? Às vezes, os pais fazem as vontades das crianças para não se incomodarem. E isso faz com que a criança não consiga lidar direito com a realidade mais adiante. Então, acho bem importante esse exemplo, porque ele traz uma realidade que nós estamos vivenciando diariamente. Os pais que se desligam das crianças. Mais tarde, eles vêm cobrar da criança um tempo no computador, um tempo, né? E não conseguem cobrar. Por que não conseguem? Porque eles próprios não se desligam das telas. E passa a ideia de que o que o pai está vendo é muito mais importante do que o seu próprio filho. Eu queria dizer assim, a infância passa, né? E a gente precisa aproveitar a infância, a criança. Né? A infância, na verdade, fica dentro da gente, né? Como uma marca, mas o que nós temos que aproveitar é as crianças, o momento que elas estão vivendo, até a ida no supermercado poder ser um prazer, né, de conviver. Psicóloga e psicanalista Magda Mello,
muito obrigado por mais sua rica e valiosa contribuição ao Manhã RDC, tratando de assuntos do comportamento. Um abraço, um bom dia de trabalho e até a próxima semana. Muito obrigada. Ok. Psicóloga e psicanalista Magda Mello. Manhã RDC. Oferecimento